Podem todos assentar, que Deus continue abençoando e falando aos nossos corações nesta noite. A Ele seja dada toda a honra, ao Senhor seja dada toda a glória. Que a graça do Senhor continue sobre a vida de cada um de nós nesta noite. Quero convidar vocês para abrirmos a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, você que tem a palavra, abra lá em 2 Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 até ao versículo 14. Abra a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 12, a partir do verso 1. Texto da palavra do Senhor. Abra aí, Bíblia, mantenha a palavra aberta. Eu quero compartilhar algo de Deus com você nesta noite. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. O texto bíblico diz: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante, tomou a cordeira do pobre e preparou-a para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu? Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz do sol. Pois tu fizeste em oculto esse negócio, mas eu o farei perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, o Senhor já tem falado nessa noite. O Senhor já tem tocado os nossos corações. E agora eu lhe peço em nome de Jesus que esta mensagem toque, que esta mensagem transforme, que esta mensagem opere maravilhas em nosso meio. E, ó Deus, que essa seja uma mensagem libertadora, transformadora, para a glória do teu nome,
porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, todo pecado é terrível, porque ele é sempre cometido e praticado contra Deus e nos afasta da comunhão com Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Não foi a igreja que inventou o pecado. Não foram os pastores que inventaram o pecado. Queridos, o pecado é terrível, porque sempre é cometido e praticado contra Deus. Todavia, meus amados e queridos irmãos, querida igreja, eu creio que existe um tipo de pecado cada vez mais comum, cada vez mais aceito, cada vez mais entrando dentro dos arraiais da igreja de Cristo Jesus, que está trazendo grandes prejuízos para a vida daqueles que o praticam, para as famílias, para a igreja e para a sociedade em geral. Eu quero alertá-los nesta oportunidade para o perigo e a tragédia que representa o pecado do sexo. Seja ele o adultério, o sexo entre pessoas casadas, a fornicação, o sexo praticado entre pessoas solteiras, a prostituição, o sexo pago, ou a perversão, todo tipo de aberração e bizarrice sexual, como, por exemplo, o homossexualismo. Esta tragédia, ela foi vivida pelo rei Davi, depois de ter cometido adultério com Batseba. E, meus queridos irmãos, infelizmente, essa tem sido ao longo dos séculos a mesma tragédia na vida de muitos homens, na vida de mulheres, na vida de jovens, na vida de adolescentes. E talvez que você que aqui veio nesta noite esteja vivendo essa mesma tragédia na sua vida ou na sua família. Por isso, nessa noite, à luz da palavra de Deus, eu quero lhes mostrar por que todo pecado sexual conduz sempre a uma tragédia. Todo pecado sexual conduz a uma tragédia. E eu quero lhes mostrar nessa noite. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é esta: uma perigosa e trágica história. Eu temo que você nessa noite esteja vivendo, ou caminhando para viver, essa perigosa e trágica história. Nós estamos vivendo hoje uma época sem restrições em relação ao sexo. Uma era em que as pessoas fazem o que elas querem fazer. Mas nesta noite, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para você. E a palavra é esta: meu querido, se você está no caminho dessa perigosa e trágica história nessa noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te levante, que o Senhor te transforme. Meus queridos irmãos, todo pecado sexual, ele conduz a uma perigosa e trágica história. E há 3 razões nesse texto que me impressionam e que têm abençoado a minha vida, e que têm, irmãos, mudado a minha vida. Todo pecado, todo ele, conduz a uma perigosa e trágica história. Sabe por quê? Porque ele começa sempre da mesma maneira. Sempre começa da mesma maneira. Todo pecado relacionado com o sexo começa sempre com engano e com mentira. Sempre da mesma forma. Com engano e com mentira. Engano e mentira em relação a Deus. Veja lá o verso 12. O versículo 12. A primeira parte do versículo 12. Veja o que diz lá a palavra de Deus. Pois tu fizeste em oculto. Pois tu o fizeste em oculto. Davi tentou esconder de Deus. Davi tentou enganar a Deus.
E é assim que nós agimos também, queridos. Imaginamos poder enganar a Deus. Imaginamos poder nos esconder de Deus. E é assim que as pessoas praticam. Elas acham, não, Deus não vai se importar. Eu canso de ouvir pessoas nos dias de hoje dizendo isso. Deus não vai se importar. O que é que Deus vai se importar comigo? Deus vai lá se importar com a minha vida. Pensam que podem se esconder, enganar a Deus, se esconder de Deus. O Senhor diz para Davi, você fez isso em oculto, mas eu estava sabendo o tempo todo. Porque não há nada que possamos esconder de Deus. E nessa noite eu quero dizer a você que o Senhor está trazendo aí diante de você o que está acontecendo. O Senhor está trazendo agora a sua lembrança, porque o Senhor está revelando a você aquilo que desagrada profundamente ao seu coração. Querido, você tem tentado enganar a Deus, mas Deus não se engana. O Senhor sabe o tempo todo o que você está fazendo. Você tem tentado se esconder de Deus, mas o Senhor diz, olha, você tentou fazer isso em oculto, mas o tempo todo eu estava vendo aquilo que você praticava, aquilo que você fazia. Lembre-se que não há como esconder de Deus, não há como enganar a Deus. Então nessa noite, abandone todo o pecado em nome de Jesus. Mas irmãos, começa com engano e mentira, porque nós imaginamos uma outra questão, que podemos enganar e mentir aos outros. E o versículo continua dizendo, tu fizeste esse negócio em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Sabe o que é isso, queridos? Imaginamos poder enganar o nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, mas eles não são enganados. Imaginamos poder nos esconder da nossa família, mas o Senhor trará a luz. E enquanto é tempo, se arrependa e abandone, antes que Deus traga tudo isso à luz do sol. É a palavra de Deus para você nessa noite. Veja, Davi fez tudo escondidinho. Escondido da esposa, escondido dos filhos, escondido da família, escondido de Deus. É assim que começa. É assim que começa, tentando enganar todo mundo. Nos tornamos enganadores. Você sabe qual é o significado de diabolos? O significado de diabolos é enganador. Você sabe, todo enganador é um diabolos. Nós nos tornamos diabolos quando nós entramos nesse caminho de perigo e tragédia. Começamos a enganar nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, a mãe da menina, o pai do menino. Começamos a tentar esconder tudo da família, mas o Senhor chega para Davi e ele disse, tudo que você fez é escondido, eu vou fazer a luz do sol perante todo Israel. Meu querido, se arrependa enquanto é tempo, porque o Senhor vai trazer à luz do sol aquilo que você anda fazendo às escondidas. Porque não dá para esconder, não dá para esconder da família, não dá para esconder do cônjuge. O Senhor trará à luz aquilo que estamos fazendo em escondido. Então nessa noite abra seu olho, nesta noite se quebrante mesmo diante do Senhor, antes que aconteça essa tragédia na sua vida. Antes que o Senhor traga tudo à luz do dia e você seja muito mais envergonhado. Então, querido, lembre disso, todo pecado do sexo, ele começa sempre com engano e mentira em relação a Deus, em relação aos outros. Começamos a nos esconder, começamos a enganar. Chegamos em casa tarde e dizemos que estávamos no trabalho. Temos ligações no celular e dizemos, não, isso é um trabalho que eu estou fazendo para alguém. Nós começamos a esconder, nós mentimos e mentimos e mentimos e mentimos. E nessa noite, meu querido irmão, meu amigo, em nome de Jesus eu lhe digo, abandone esse pecado, em nome de Jesus. Não continue nessa prática. Você que está escondendo as coisas. E hoje então, irmãos, com essa tecnologia, é uma maravilha. A gente tem e-mails com outros nomes, a gente tem telefones diferenciados, a gente esconde tudo, mas Deus está vendo.
E eu quero dizer a você nessa noite, Deus vai trazer à luz o que você está fazendo escondido. Então não continue. E o Senhor diz nessa noite, pare enquanto é tempo e saia desse caminho perigoso de tragédia e de morte. Essa palavra é séria para você nessa noite. Queridos, eu não estou aqui brincando. Essa é uma palavra séria. Todo pecado, ele é trágico. Todo pecado do sexo é perigoso e trágico, porque ele começa sempre. Mas há uma segunda razão, veja. Todo pecado sexual conduz sempre a uma perigosa e trágica história. Sabe por quê? Porque ele continua sempre com desobediência e com cegueira. Não tem jeito. Irmãos, este é um caminho que é sempre igual. É sempre igual. Nós começamos a desobedecer e a ficar cegos. Sabe por quê? O texto responde. O texto responde. Nós começamos a desobedecer a palavra do Senhor. Veja lá o versículo 9. A primeira parte do versículo 9. Olha o que Deus diz para Davi através do seu servo. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Começamos a desprezar a palavra do Senhor. E esse desprezo, essa desobediência, olha o que faz. Começa a cauterizar a nossa consciência. Começa, querido, a endurecer o nosso coração. O Espírito Santo vai sendo colocado para fora. Não somos mais sensíveis ao toque do Senhor. A consciência não funciona mais. O coração fica duro. Muitas vezes olhamos para casais conhecidos que se amavam tanto. Conhecemos às vezes pessoas tão maravilhosas. De repente sabemos que houve ali um problema de adultério. Houve ali um problema sério de traição. E a gente diz, meu Deus, mas como pode isso acontecer? Acontece porque começamos a desobedecer a palavra de Deus. A consciência começa a ficar cauterizada. O coração começa a ficar duro diante de Deus. Isso é um processo. Isso é um processo. Começamos a resistir à palavra. Começamos a resistir à palavra. Começamos a resistir. Essa resistência nos leva à desobediência. A desobediência nos leva à cauterização da consciência. E essa cauterização nos leva ao endurecimento de coração. E agora, a palavra não entra mais. Ela bate e volta. A gente está lá na igreja ouvindo a mensagem do pastor, mas o pensamento está distraído. Não é para mim, não é para mim. E nós começamos a ficar duros. E o Senhor diz para Davi, olha o que o Senhor diz a Davi: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Querido, você não está desprezando a minha palavra, não. O que você está fazendo é desprezando a palavra do Senhor. E esse desprezo pela palavra é terrível, porque ele nos leva a essa cauterização da consciência. A consciência não reage mais. Ela não reage mais ao Espírito Santo. Ela se fecha ao Espírito Santo de Deus. O coração fica rijo, fica duro. Nada entra, nada me atinge mais. E aí, queridos, me leva um pouquinho mais para baixo, que é a cegueira espiritual, é a cegueira moral. Veja a parte B do versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. A Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada os amonitas. Irmãos, eu pergunto a vocês nessa noite: como é que um homem como Davi pode fazer aquilo que ele fez? Sabe o que aconteceu? Começou com a desobediência, cauterização da consciência, endurecimento do coração. E quando nós cauterizamos a consciência, endurecemos o coração, vem a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual e moral, ela nos leva a atitudes imorais e perversas, inimagináveis, e nos leva a atitudes cruéis e violentas.
Você sabia quando uma pessoa adultera, ela no íntimo deseja a morte do cônjuge do outro para poder casar com ele? Você sabia que isso é matar a pessoa? Você sabia que isso é assassinato? Você sabia que essa pessoa se torna uma assassina? Normalmente a pessoa que está vivendo de adultério é um assassino e uma assassina. Porque lá no íntimo, eles desejam a morte do cônjuge do outro. Porque se morrer, eu não tenho mais problema nenhum. Não é mais adultério, casar com viúvo pode. Normalmente, pessoas que começam nessas práticas, elas são assassinas. Mas elas sentam nos bancos das nossas igrejas. Elas vestem roupas de marca. Elas se maquiam. Elas são pessoas acima de qualquer suspeita. Mas o coração está cheio de assassinato. O coração está cheio de pecado. O coração está duro. Consciência está cauterizada. Estão praticando imoralidade. Estão roubando aquilo que não lhes pertence. Irmãos, quando eu leio essa historinha, eu perco toda a vontade de olhar para qualquer ovelhinha, a não ser a minha ovelhinha. Irmãos, essa história é de uma ternura. Essa história é de uma beleza. Essa história é de um encanto. Que só o coração de Deus poderia produzir uma história como esta. Vem o profeta e diz: um homem rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Davi teve 30, 40, 50 mulheres, eu não sei, ainda não contei. Eu sei que Salomão tinha 700 mulheres e mais 300 concubinas. Puxa vida, se fosse uma por dia, ele ia gastar mais de um ano para estar uma noite com cada uma delas, e tinha que ser um campeão. Mas deixa Salomão para lá, a questão aqui é Davi. E então o rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Mas olha o pobre é Urias, não tinha coisa alguma. Davi é rei, Davi tem tudo. Urias é um pobre soldado. Ele tinha apenas uma pequena cordeira. Irmãos, isso toca o meu coração. Ah, minha pequena cordeira, ninguém toca, ninguém tasca na minha pequena cordeira, que comprara e criara. Maridos, é isso aí, a gente tem que criar, é todo um carinho, Irmãos, a sua esposa depende de você, é você que vai cuidar, é você que vai criar. A sua esposa reflete você, a sua mulher reflete quem você é. Se ela está linda e maravilhosa, é porque você está cuidando da sua cordeirinha, e ela crescera em companhia dele. É o convívio conjugal, é a vida conjugal. Olha que coisa linda. Crescera na companhia dele e dos seus filhos. Do seu bocado comia, compartilhando. Do seu copo bebia, dormia no seu regaço. Ah, que coisa linda. Dormir no regaço. Vocês podem perceber como era tão carinhoso Urias de Batseba. Como Deus vê. Veja como Deus vê o casamento, o relacionamento. Que coisa linda. Dormia no seu regaço. Aqui nós temos uma imagem tão tranquila, tão bela, tão terna, tão carinhosa. A ovelhinha dormindo. E o dono da ovelhinha passando a mão na ovelhinha, e a ovelhinha se encolhendo toda, e ela dormia tranquilo. E o dormir aqui, queridos, significa a paz, a tranquilidade, e ele a tinha como filha. Que cuidado maravilhoso! Que cuidado maravilhoso. Era a filhinha dele. Mas aí chegou um viajante à casa do rico. E esse, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera com ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. É isso que você faz quando rouba a mulher do outro. É isso que você faz quando rouba a esposa de outra pessoa. Ainda que o Congresso Nacional sancione o divórcio, ainda que essas coisas todas aí vão acontecendo, a Bíblia, ela fala dessa maneira. Tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu de grande maneira. Interessante, não é, irmãos?
A gente é tão bom para julgar os outros, não é? A gente é tão bom para julgar o pecado dos outros, mas o nosso mesmo a gente não vê. E sabe por quê? Interessante, veja que Davi fica irado com o outro, mas Davi, a essa altura, ele já está cauterizado, ele já está com o coração endurecido, ele já havia sido levado a práticas imorais, a práticas cruéis e violentas, porque ele havia desobedecido, havia desprezado, estava cego. Querido, eu quero nesta noite pedir a você, pelo amor de Deus, que você abra seus olhos. Eu sei que se você estiver na prática de algum pecado sexual, você já está você já está nesse processo, porque quando a gente entra, a gente já começou a desobedecer ao Senhor, a gente já começou a ter a consciência cauterizada, a gente já começou naquela história, todo mundo faz, cadê os outros, só eu, a gente já começa o pior, essas práticas imorais. Que perversidade. Davi foi perverso. Toda pessoa que comete pecado sexual é perversa. O adúltero é perversidade porque está fazendo com a mulher do outro. A prostituição é uma perversidade, é uma imoralidade, é uma crueldade, porque você está acabando com a vida de alguém. Acabando com a vida de alguém. Irmãos, quando eu passo na Atlântica, ou quando eu vou para casa agora, porque ali tem um edifício chamado 200, e ali moram muitas garotas de programa. Eu já estou indo com a Esther, e a gente vê aquelas meninas descendo. Irmãos, meu coração chora. Meu coração chora, porque elas vão para lá pegar homem para sair. Elas vão ser violentadas, elas vão sofrer crueldade. Queridos, a prostituição é isso. Você que está se prostituindo por aí, você que está pegando gente na internet, você que está pegando gente no seu trabalho, querido, você está cego, cegueira moral, cegueira espiritual. Tem a fornicação, é o sexo entre solteiros, e o menino crente tenta convencer a menina crente que não tem problema. Ele tem todos os argumentos do mundo para levar a menina para a cama. Mas isso é uma perversidade, isso é uma imoralidade, isso é cegueira espiritual, sabe por quê? Porque o corpo da sua namorada pertence a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar pertence ao marido dela, e você não é o marido dela. O nosso corpo pertence a Jesus e ao nosso cônjuge. Só há duas pessoas que têm domínio sobre o nosso corpo. A primeira é o Senhor e a segunda é o nosso cônjuge. E se eu dou para alguém aquilo que não lhe pertence, eu estou roubando. Eu estou roubando daquele que merece por direito. E quando a gente casa, a gente já não tem toda a integridade, porque já derramamos por fora as nossas fontes, como diz lá no livro de Provérbios. E isso faz toda a diferença na vida conjugal. Todo pecado do sexo, perversões, homossexualismo. Hoje vivemos essa questão aí, não se pode falar. Dizem que somos homofóbicos. Não sou homofóbico, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Tenho nada contra ninguém homossexual. Eu amo o homossexual, como eu amo a prostituta, como eu amo o bandido. Mas, queridos, eu não posso chegar para o bandido e dizer, realmente você nasceu pobre, cresceu pobre, você tem mesmo que fazer uns roubozinhos para se dar bem. Olha, ser bandido, é um bandido evangélico. Olha, quando você for fazer um assalto, ora antes, meu irmão, ora antes, pede a Deus, Senhor, abençoe esse assalto, Deus, que o carro da polícia quebre, que os telefones não funcionem, Deus abençoa. Está rindo? Mas é isso que as pessoas fazem. É isso, o homossexualismo, o lesbianismo, todos esses ismos que estão aí. Isso é cegueira espiritual e moral. Isso é cegueira espiritual e moral, não é homofobia. Eu não estou dizendo, e nenhum pastor diz, para sair por aí queimando homossexuais. Isso nunca esteve no coração de Deus. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Agredir fisicamente? Aonde a Bíblia nos ensina? Aonde a Bíblia ensina?
Aonde pregar contra o pecado leva os crentes a matar pecador? Onde isso existe? O pastor pregou contra o pecado, vamos sair daqui agora, gente, cada um com um revólver na mão. É pecador, mata todo mundo. Que é isso, gente? Isso nunca passou pela mente de nenhum pregador. Uma coisa é você denunciar o pecado, outra coisa é você amar aquele pecador pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E Jesus morreu por todas essas pessoas. E digo mais, há poder em Cristo para transformar qualquer tipo de pecado. Não há pecado imperdoável, a não ser o pecado da incredulidade. E não há situação que Deus não queira mudar, eu não possa mudar. O problema, queridos, é que nós começamos a ficar cegos. E quando começamos a ficar cegos, nós tomamos atitudes imorais, perversas. Aí está hoje uma outra tragédia, que é pessoas pegando crianças. É essa questão que está acontecendo. O que é isso, irmãos? Cegueira espiritual. Pessoas de igreja, às vezes até pastores, pessoas acima de qualquer suspeita, de repente você descobre que o indivíduo é um pedófilo, e você diz, mas meu Deus, como é que pode? Pode, está lá. Começou a desobedecer a palavra, começou a cauterizar a consciência, começou a endurecer o coração, começou a ficar cego. Quando estamos cegos, gente, nós começamos a tomar atitudes imorais, perversas, cruéis, violentas. Não há limite. Vocês conhecem a história de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas, queridos, como é que você pode entender Davi mandando Urias de volta? E mandou uma carta por Urias para o general lá. Davi chegou com o maior cinismo. E disse, Urias, você pode fazer uma gentileza, querido? Claro, rei. E ele fez aquela vênia. Ele disse, você pode levar essa carta e entregar ao general Joabe? E Urias disse, rei, que honra levar uma carta sua. Vocês imaginam como foi que Urias levou essa carta? O cuidado de Urias com aquela carta. Cuidado o tempo todo para aquela carta não amassar. Cuidado o tempo todo pensando, o rei confiou em mim. O rei me confiou uma carta. E Urias estava vibrando de alegria. Você sabe o que tinha naquela carta? Você sabe o que tinha naquela carta? Estava escrito, General Joabe, paz. Quando receber essa carta, coloque o portador dela, Urias o Heteu, na frente de batalha, no lugar mais perigoso, para que ele possa morrer. Afinal de contas, soldado é bucha de canhão. Assinado Davi. O problema é que quando Joabe leu essa carta, ele já sabia, aqui tem. E o que ele fez? Ele colocou. Irmãos, como é que vocês definiriam essa atitude de Davi? Vocês que são tão prontos para julgar o pastor que pecou, o diácono que errou, o irmãozinho que fez. Olha para Davi, autor da maioria dos salmos, homem segundo o coração de Deus. Como é que você pode entender essa atitude de Davi? Mas se Davi fez o que fez, eu posso fazer muito pior, porque eu estou muitos anos luz de Davi. O que é que leva um homem segundo o coração de Deus a fazer isso? Irmãos, cegueira espiritual. Quando Davi escreve essa carta, ele está cego. O que ele não espera é que Deus vai chamá-lo e dizê-lo, você matou Urias. Que é isso, Deus? Eu não fui eu não. Foi a pedra que caiu lá. Não, Deus. O Senhor diz, você não pode me enganar. Eu sei e eu conheço todas as coisas. Queridos, é assim que pessoas acima de qualquer suspeita,
homens e mulheres, acima de toda e qualquer suspeita, eles caem nos pecados mais horrendos, mais baixos, mais sujos, mais vis, mais cruéis, por causa desta cegueira espiritual e moral. Será que você aqui nessa noite, você na internet, será que você está, meu querido, entrando nessa doideira da desobediência e da cegueira espiritual? Será que você está desprezando a palavra de Deus? Será que você está desobedecendo a palavra? Será que você está cauterizando a sua consciência? Será que você está endurecendo o coração? Será que você está tendo atitudes imorais e perversas? Que perversidade levar uma menina para a cama, que não é sua esposa. Que perversidade levar um menino para a cama, que não é seu marido. Que perversidade levar uma mulher para a cama, que não é sua esposa, que não é seu marido. Que perversidade se deleitar em fotos de crianças nuas, e mais do que isso, pegar essas crianças, como a gente ouve falar por aí, e você diz, mas isso é terrível, como é que pode? Pode. E vou dizer mais para vocês, tem muito crente em nossas igrejas, escondido atrás de uma pretensa espiritualidade, praticando essas perversidades. Mas nessa noite, o Senhor está falando, e as minhas mãos estão limpas de vocês. Vocês ouviram a verdade. O que vamos fazer com ela é problema seu, não é mais problema meu. Eu sei o que eu faço comigo. E eu tenho medo de mim. E por isso eu me cuido. Porque se há uma pessoa em quem não se pode confiar em homem, não se confia em homem. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor. Então, nesta noite, eu quero que você pense. Nessa noite, Deus quer que você olhe para você. Essa noite não é para você ficar pensando no pecado dos outros, é você. É você. Porque todos nós somos passíveis disso. Irmãos, Davi não levantou naquela tarde fatídica, não levantou com a ideia de cometer um adultério, de cometer um assassinato e tudo. Não, era um dia normal. Davi subiu lá no terraço, foi olhar, como sempre fazia, olhava, via. Mas naquele dia, tudo começou a mudar. Assim como começou a mudar na sua vida. Naquele dia em que você olhou para essa pessoa, os seus olhos se encontraram, a paquera começou. Só que você está paquerando a pessoa errada. Nessa noite o Senhor está dizendo, enquanto é tempo, saia disso em nome de Jesus. Meus queridos, para terminar, todo pecado sexual, ele conduz a uma perigosa e trágica história. Irmãos, não tem jeito. Sabe por quê? Porque eu termino sempre com consequências trágicas. Eu gosto dessa imagem. Essas mensagens dão trabalho, mas elas me abençoam. Espero que abençoe você também. Todo o pecado do sexo termina sempre. Você está me ouvindo? Está chegando? Está ouvindo a minha voz? Você está me ouvindo direito? Aí na galeria, vocês estão me ouvindo direito? Tá? Faz assim, estou? Com o dedo. Isso. Amém. Graças a Deus. Então, meu irmão, todo o pecado do sexo termina sempre com consequências trágicas. Na vida, na família de quem pratica e de quem sofre. Abra lá a sua Bíblia, ela está aberta. Leia comigo, versículo 10. Versículo 10. Olha o que Deus diz, palavra de Deus, não é minha palavra. Eu jamais faria isso. Agora, pois, Deus fala para Davi, a espada jamais se apartará da tua casa,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Verso 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Irmão, não foi o diabo, não. Não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus, não foi o diabo, não. Não foi a ação do diabo, foi a ação de Deus. Suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. 14, a parte primeira. Todavia, não, a parte de baixo. O filho que te nasceu certamente morrerá. Uma vez eu estava confrontando um homem lá em Mogi Guaçu, um homem que estava vivendo em pecado. Mas foi um negócio seríssimo, porque eu fui pastorear a primeira igreja que eu ia ser pastor, e essa igreja tinha um problema sério. O homem mais rico daquela igreja, um grande fazendeiro, vivia em pecado de adultério. E todo mundo que ia tinha medo do homem, porque o homem era matador profissional, enfim, era uma série de coisas. E quando eu cheguei, pastor, primeiro ano, pastor sem conhecimento, logo fui saber dessa bomba. E eu disse: Deus, o que é que eu faço nessa situação? Não sei o que fazer, Deus. Mas aí comecei a me aproximar, comecei a conversar, e um dia confrontei. Aí eu disse assim: mas pastor, Davi também fez o que eu fiz. E eu disse: então eu vou orar para que a criança do seu relacionamento morra. O homem teve um treco. Ele teve um treco. A ficha caiu. Ali ele entendeu. Porque o diabo, ele conta metade da história. O diabo conta o antes e o durante. Mas ele sempre esconde o depois. Ele sempre esconde. Olha o que aconteceu. Irmãos, consequências trágicas. Lembranças dolorosas ficam para sempre. Deus perdoa, perdoa. Mas nós não temos a condição que só Deus tem. Nós não esquecemos. Quem esquece é Deus. Quem deleta é Deus. Deus tem o condão de deletar. Nós não. Nós superamos, mas nunca esquecemos. Então ficam lembranças dolorosas na vida, né? Na família. Ficam consequências dolorosas que doem para sempre. Que doem para sempre. Isso doeu na vida de Davi. Isso doeu na vida de Batseba. Eu fico imaginando Batseba chorando, Davi consolando, e Batseba olhando, dizendo: foi por sua causa que Deus matou meu filho, foi por sua causa. E isso ficou para sempre gravado na mente dele. Mas o pior estava por vir. E o pior aconteceu com um filho amado e querido de Davi, chamado Absalão. Absalão se levanta contra Davi. O Senhor não falou? As consequências vão vir na sua família. Meu irmão, pelo amor de Deus, abra seu olho nessa noite. Não pense que você vai pecar. Tranquilo, as consequências vêm. E as consequências vieram. Um irmão, um filho de Davi, cometeu um incesto com uma filha de Davi. Coisa terrível. Depois depois o outro filho lá, como é o nome dele que eu esqueci agora? Absalão se levantou contra o pai. Há uma guerra entre os dois. Absalão entra em Jerusalém, Davi sai. Sabe qual é a primeira coisa que Absalão faz? Ele coloca lá no palácio, lá no pátio de cima do palácio, estende um monte de esteira no chão, chama todas as mulheres de Davi, e ali, diante de todo Israel, ele se relaciona com todas elas. Será a pior declaração de guerra. Olha a mão de Deus. Não é o diabo, não. Não é diabo, não, é Deus, é Deus. Aí a guerra vem. E aí Davi, quando vê a guerra, ele diz: olha, por favor, poupem a vida de meu filho, não matem o jovem Absalão. Vocês conhecem a história. Ele vai e fica preso pelos cabelos. Por isso é que é bom cortar o cabelo, né, Carlos?
É bom cortar o cabelo, meu filho. Cabelo comprido é um problema. Fica preso nos galhos do mundo e aí a gente é morto. E ele ficou preso. Aí vinha atrás um soldado e não matou. Joabe chegou e disse: por que você não matou? O rei falou. Eu disse: deixa o rei para lá. E matou Absalão. Quando Davi ouviu, quando Davi soube, as palavras de Davi reverberam até hoje na minha mente. Irmãos, quando eu leio esse texto lá no gabinete sozinho, eu choro copiosamente, porque essas palavras, elas ferem. Davi urra de dor, dizendo: Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera ter morrido por ti, Absalão. Sabe por quê? Porque naquele instante Davi se lembra dessa palavra do profeta: a espada não sairá da sua casa. Querido, você quer espada sobre a sua casa? É isso que você quer? Você quer espada sobre a sua vida? Ou você quer a bênção de Deus? Larga disso, meu irmão. Larga disso em nome de Jesus. Você quer uma espada sobre a sua família? Você quer uma espada sobre o seu lar? Você quer uma espada sobre a sua vida? E Davi urra de dor: Absalão, meu filho, Absalão. E olha, o general chega para ele com toda a grosseria, porque eu já sabia de toda a trama, e ele diz: olha, ó rei, se o senhor não levantar agora, se o senhor não lavar esse rosto, se o senhor não der uma palavra, eu garanto que todo mundo vai embora, e o senhor vai ficar numa situação pior. Mas Davi agora ele é tomado pelas consequências trágicas. Irmãos, a vida é como o cartão de crédito. A gente sai gastando, mas um dia vem a fatura. Eu acho engraçado as pessoas, quando chega a fatura, dizem assim: ué, mas isso tudo? Ué, mas você não viu o que gastou, não? A minha mulher tem um cartãozinho que quando ela gasta, no meu telefone faz assim, plim, plim, e eu já vou ver. E eu ligo para ela e eu digo: aonde você gastou esses R$80? E ela precisa falar. Porque se não falar direito, em casa a gente acerta as contas. Vocês não sabem como é que eu acerto contas. Estão rindo porque vocês estão pensando que eu acerto o jeito que vocês acertam. Né? É muito pior. A conta. Há muito tempo eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu sou homem como vocês, tenho olhos como vocês têm. As coisas estão aí nuas e patentes diante de nós. As seduções, as tentações, elas existem, são reais, estão aí diante disso. Mas nós precisamos, irmãos, entender: há consequências trágicas na vida e na família. Há consequências trágicas na igreja e na sociedade quem pratica. Veja o verso 14, a primeira parte desse versículo, ela toca muito o meu coração. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor o blasfemem. Irmãos, isso é sério. Isso é sério, queridos. Outra consequência trágica: testemunhe má influência para os irmãos. Testemunhe má influência para os perdidos. Por causa de um pecado seu, ímpios vão para o inferno, porque estão blasfemando o nome do Senhor por sua causa. E você, do alto desse seu orgulho, você diz: a vida é minha, ninguém tem nada com isso. Mau testemunho para os irmãos. Sabe de uma coisa que a Bíblia diz? Que a gente não deve andar com o irmão em Cristo que pratica esse tipo de coisa. Deve se afastar dele e orar por ele, para que o Senhor tenha misericórdia. Jovens, cuidado se vocês estão arrastando outros jovens para o pecado e para o inferno. Afaste dessa turma. Afastem-se dessa turma.
Irmãos, amigos, afastem-se de quem está querendo levar vocês para o pecado, influenciando, vivendo na prática pecaminosa e dizendo, não, é assim mesmo, não tem nada a ver não. A fatura vai chegar. E quando ela chega, é doloroso a gente ver. Nós não temos como pagar essa fatura. Ela foi paga na cruz do Calvário, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos como pagá-la, não há como pagar. E depois você não tem mais. Davi não podia mais trazer o filho que morreu, aquela criança. Davi não podia trazer mais Absalão. Davi não podia trazer mais Tamar de volta. Davi não podia mais desfazer o que estava feito. Ele não podia mais dar um bom testemunho. Os inimigos do Senhor blasfemaram do nome do Senhor. As pessoas estão olhando para você e dizendo, crente que nem você, que anda pegando a mulher dos outros? É isso que você aprende lá na sua igreja, é? É isso que seu pastor prega? E o seu pastor deve ser igualzinho a você, porque esse pessoal é tudo um monte de pessoas assim, assado, etc e tal. É todo mundo da mesma laia. E você diz que é crente, e fica aí paquerando as meninas. Você que é homem, fica saindo com garotinha. Você que diz, e você fica. E os ímpios blasfemam do nome do Senhor por nossa causa. Somos má influência. As pessoas se espelham em nós para praticar o mal. Irmãos, que responsabilidade é essa? Gente, acorda em nome de Jesus. Que responsabilidade é essa? Que responsabilidade é essa? A moça lá da boate vai me ver lá, e depois ela vem no culto aqui e ela diz, mas esse é o pastor que frequenta lá toda a sexta-feira, aquela confusão. E pode. O nome do Senhor é blasfemado. Irmãos, eu já disse para vocês, o maior obstáculo hoje à conversão de uma vida é a igreja, é o pastor e o testemunho dos crentes. A pessoa, para se converter hoje, ela precisa passar pela igreja, ela precisa passar pelo testemunho dos pastores, e ela precisa superar o mau testemunho dos irmãos. Mau testemunho das igrejas, o mau testemunho dos pastores, o mau testemunho dos crentes. Porque por nossa causa, o nome do Senhor termina com consequências trágicas. Não tem jeito. Pelo amor de Deus, entenda isso nessa noite. Jovens, eu já fui jovem com você. Com detalhe, eu era muito bonito. Eu era demais. Eu tinha um negócio com as meninas, era uma maravilha. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Essa mensagem é para vocês. Essa mensagem é para vocês. É tão bom a gente estar casado com a mesma mulher há 30, 40, 50 anos, ser fiel, ter um leito imaculado. É tão gostoso, queridos, levar a esposa da gente para dentro do nosso quarto, fechar a porta, depois que Jesus entrou e está junto conosco. É tão bom quando a gente vive uma vida agradável diante do Senhor. Não quero uma espada sobre a vida de vocês. Uma vez eu disse, Deus, eu não quero espada na minha vida, não. Aprendi isso com Davi, e aprendi com José, fugir do pecado. Foge do pecado. Fujam do pecado. A espada virá, e quando a espada vem, aí, querido, a conta é salgada. Meu irmão adulto, meu irmão casado, minha irmã casada, se você está fazendo aí o que não deve nessa noite, em nome de Jesus, cai em prantos diante do Senhor. E deixa eu contar uma história, a mentira que sempre vem. Você que está vivendo, você que tem um amante ou amante, você que tem alguém por fora, e você que está me ouvindo diz assim, mas como é que eu vou terminar esse negócio? Ela vai acabar comigo. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Não é fácil não. A pessoa vai ligar, vai te ameaçar, a pessoa vai dizer, vou morrer, vou tomar um remédio, vou morrer. Problema dela com Deus. Problema dele com Deus. Faça aquilo que você sabe que Deus deseja que você faça. Obedeça ao Senhor nessa noite. Eu estou cansado de ouvir falar de pessoas
que vivem com suas esposas e marido e têm amantes há anos escondidos. Há anos. Pessoas que têm casos há anos escondidos. Uma vez eu preguei uma mensagem parecida com essa, na igreja lá em Piedade. Naquela semana, um senhor que eu jamais imaginaria marcou um gabinete. E ele foi ao gabinete e disse: eu venho aqui pedir a minha exclusão. Eu disse: por que, meu irmão? O que é isso? O que é que houve? Um senhor idoso, irmãos, acima de qualquer suspeita. Eu podia desconfiar de qualquer um, até de mim. Eu desconfiava mais de mim do que dele. E ele disse: eu estou me desligando, porque eu tenho um caso há anos, e aquela sua mensagem me atingiu em cheio. E eu não posso continuar. Eu chorei. A gente ama. O legalista não tem amor por ninguém. Mas eu conheço o evangelho da graça também. Eu choro junto. A gente chora. Mas a vontade de Deus é a vontade de Deus. E eu disse: mas por que você não abandona? Ele disse: essa altura da vida não dá mais não, pastor. Dá mais não. Aí ele contou: não tem mais nada com a minha mulher. Aliás, posso dizer uma coisa para vocês? Ou não? Essa história de casais que não têm sexo, isso é terrível aos olhos de Deus, viu, gente? Por favor, irmãos e irmãs, cuidem disso. A Bíblia é muito clara: não vos negueis um ao outro, a não ser por alguns instantes, e para vos devotares à oração, e depois voltem para o relacionamento conjugal, para que o diabo não vos tente. A gente está sempre sabendo por aí, casais que não se relacionam há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, estão na mesma casa, irmãos. Para com isso em nome de Jesus. Pede perdão ao Senhor. Você já ouviram a mensagem: Deus abomina o divórcio, mas Ele abomina casamento divorciado. Não queira enganar Deus vivendo um casamento faz de conta, porque isso Deus abomina do mesmo jeito. Deus tanto abomina o divórcio quanto o casamento divorciado. Então, meu irmão, nessa noite, irmã, nessa noite, vocês irmãs, nessa noite, se quebrantem diante de Deus e diga: Deus, eu preciso mudar. Deus me ajude. Deus me ajude. Eu não quero consequências trágicas no meu casamento. Eu não quero consequências trágicas na minha vida. Eu quero ter uma vida no Senhor e para a glória do Senhor, meu Deus. Vamos terminar, queridos. Todo pecado sexual, irmão, grava isso em nome de Jesus. Todo pecado sexual leva sempre a uma perigosa e trágica história. Porque ele começa sempre com o quê? Sempre engano e mentira. Continua sempre com o quê? Sempre, continua. Desobediência, cegueira, vai de mal a pior. É um abismo chamando outro abismo. E termina como? Você quer isso para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Mulheres, meninas, moças, é isso que vocês querem para a vida de vocês? Homens, moços, é isso que vocês querem para a vida de vocês? É isso que vocês querem? É colher consequências trágicas ou colher algo tremendo de Deus na vida de vocês? A solução para quem está vivendo na prática de algum pecado sexual é o versículo 13. Vamos ver? O que é que diz lá no versículo 13? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Você precisa fazer agora, ao final, é reconhecer e abandonar o pecado. Reconhecer: eu estou pecando. Abandonar esse pecado. Se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Ser liberto e ser restaurado pelo Senhor Jesus nessa noite. Você está olhando?
Você precisa tomar essas 3 atitudes nessa noite. Se você está vivendo na prática de algum pecado. Olha lá o maridão enganando a esposa. Olha lá. Olha lá. Olha aí. A pobrezinha na cama, lendo a revista, esperando o machão para deitar com ela, e eu estou lá no negócio ligando para a outra. Você vê? Se você está vivendo na prática de algum pecado sexual, arrependa-se sinceramente. Peça perdão a Deus. Abandone o pecado e saia daqui, liberto e restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. E Deus, eu gosto tanto dessa foto. Essa foto para mim é a restauração. Estavam separados, estavam lá com problemas, agora se reencontram. É assim que o Senhor quer que a gente viva. É assim que o Senhor quer que você saia daqui nesta noite. E que o Senhor abençoe ricamente a sua decisão. Queridos, vocês precisam agora tomar uma decisão. Eu não vou chamar ninguém em pecado sexual para vir aqui à frente, que eu não sou louco. Fique tranquilo. Já pensou? Agora quem está em pecado, aí levanta. Não, claro que não. Mas agora você vai tomar uma decisão em nome de Jesus. A decisão é abandonar. Você vai abandonar esse caso agora em nome de Jesus. Vocês que estão tendo relações com meninos e meninas, vocês vão parar isso agora em nome de Jesus. Eu conheci um casal. Esse casal vivia na prática. Eles não eram casados e eles tinham relacionamento. Eles vieram conversando. Quando eu falei para eles a vontade do Senhor, eles disseram assim: pastor, a partir de hoje nós não vamos ter mais nada e nós vamos marcar o casamento. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar essa mensagem, jogar no lixo e dizer: esse pastor é muito quadrado. Como uma vez uma senhora disse: vocês estão nessa? Agora, nessa noite, você vai abandonar o caso que você tem. Nessa noite você vai abandonar, o pessoal lá em cima está me vendo. Vocês vão abandonar os casos, os amantes, as amantes, as paqueras, os paqueras. Vocês vão abandonar isso em nome de Jesus. Você vai agora confessar ao Senhor e você vai abandonar isso em nome de Jesus. Talvez até o telefone já esteja aí tocando para você. É ela. E você vai dizer: acabou. Porque nessa noite Deus falou no meu coração. Você não vai acabar nada porque eu estou falando, mas porque Deus falou ao seu coração. Vocês meninos e meninas que estão aí fazendo e acontecendo, vocês vão parar com isso em nome de Jesus. Você que está pegando prostituta por aí, você vai parar em nome de Jesus. Você não vai pegar mais essas moças tristes, infelizes, que precisam vender o seu corpo para ter um pouquinho de carinho, e muitas vezes estão procurando o pai que não tiveram, a família que não tiveram, e pegam aqueles camaradas gordos e sórdidos que fazem com elas as maiores estripulias sexuais. Você vai parar com isso em nome de Jesus. Você vai chegar em casa e você vai pegar o computador e deletar do seu histórico todos aqueles sites que você costuma olhar e que quando você olha começam a mandar mensagens, e através dessas mensagens você tem sido fisgado. Você vai tirar tudo isso, você vai tirar todo o histórico do seu computador. Você vai virar o seu computador de um jeito que todos na sua casa possam chegar e ver o que você está fazendo lá no computador. Meu computador aqui na igreja, ele está lá de um jeito que se você chegar lá, você vai ver o que eu estou fazendo. Não está escondido. E lá em casa, a minha mulher, de 5 em 5 minutos, ela: o que é que você está vendo? Não tem jeito. Estou lá no Facebook dela, porque eu não tenho. Mas de 5 em 5 minutos, ela: o que é que você está vendo? Aí eu tenho que disfarçar e mostrar para ela. Não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Nós trocamos celular.
Eu dei o meu celular para ela. Aí fiquei pensando, meu Deus, que loucura que eu fiz. Eu entreguei minha vida nas mãos dela. Mas o Senhor disse, mas a sua vida já não lhe pertence. Você pode dar o seu celular para a sua esposa. Ela pode acessar os seus e-mails. Seus pais podem acessar os e-mails de vocês. Eu sei que tem lá um namorico, coisa e tal. Tudo bem, isso aí a gente releva. Mas você vai abandonar. Vocês que frequentam casa de massagens, vocês não vão mais frequentar em nome de Jesus. Vocês vão deixar isso para todos sempre. A casa de massagem é a sua casa. A massagista é a sua esposa. Você vai abandonar isso em nome de Jesus. Você que está de namorico com a sua colega de trabalho, você que sai todo dia com a mesma colega para almoçar, você não vai mais sair com essa colega em nome de Jesus. E ela vai chegar para você, mas benzinho, o que é que houve? E você vai dizer, houve que não vou mais almoçar com você. A gente não pode ser meiguinho com a mulher dos outros. É meiguice com a nossa esposa. Você tem que ser meigo com ela. Não estou dizendo para ser rude e grosso. Você vai dizer, não, olha, não dá mais, não quero mais. Mas o que é que houve, benzinho? Ou aquele nome que ela chama você, não sei que nome ela chama você. Meu pitelzinho, sei lá, um negócio desse. Você não vai mais sair comigo? Não, vou mais não. Mas o que é que houve? Eu fiz alguma coisa? Não. Deus falou ao meu coração. Fala isso com ela. Deus falou ao meu coração. E se eu sair com você é para orar com você. É para ministrar na sua vida. É para ministrar na sua vida. É melhor não sair para ministrar, não. Não sai, não. Sai, não ministra, não. Deixa, diz, não vou. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Vocês que viajam. Hoje em dia todo homem que trabalha e toda mulher que trabalha viaja para congressos, para aqui, para ali, para hotéis. Irmãos, cuidado. Quantos casos acontecem assim? A gente viaja sem esposa. Irmãos, eu não viajo sem minha mulher. Eu já deixei de ir para a Argentina, para uma aliança batista mundial, porque ela não podia ir. Dificilmente, aliás, viagem para fora do Rio, normalmente eu não viajo sem Esther. Eu não viajo sem ela. Eu não acho isso legal. Eu sei que alguns de vocês não podem levar as esposas, eu sei disso. Então fique atento, porque aí eu já conheci, já tratei de tantos casos assim. Ninguém está querendo, mas aconteceu uma viagem, desceram para jantar, papo vem, papo vai, conversa vem, conversa vai, distante, de casa, e aí a coisa aconteceu, e depois a fatura vem. Então cuidado, você que viaja, você que vai para aqui, que vai para lá, seus colegas todos que dizem, rapaz, vamos passar o fim de semana em tal lugar, vamos pegar mulher. E você diz, não, a minha já está pega ou pegada. Não, irmãos, cuidado. Cuidado, nessa noite o Senhor está dizendo, você precisa abandonar tudo isso em nome de Jesus. Curve a sua cabeça agora. E eu quero convidar você a orar comigo. Mas é uma oração silenciosa. É uma oração silenciosa. Ninguém vai ouvir a sua oração a não ser Deus. Mas você agora vai consertar a sua vida com Deus. Esse é o momento do conserto. Curve a sua cabeça. Você quer consertar a sua vida com Deus? Primeiro você tem que querer. Você quer? Você quer consertar? Você quer abandonar o pecado? Você quer abandonar esse caso, esse namoro? Você quer abandonar esse relacionamento íntimo que você está tendo com alguém que ainda não lhe pertence? Você está disposto agora a abrir mão? E você está aí pensando, mas abrir mão por quê, meu Deus? Abrir mão para fazer a vontade de Deus, para que você não caia nestas questões tão sérias e para que a espada não esteja sobre você. Então, querido, onde você está agora, comece a orar.
E diga ao Senhor agora: Deus, nessa noite, o Senhor conhece a minha vida. Eu não posso esconder nada do Senhor. Eu não posso esconder nada do Senhor. Deus, eu tenho escondido algo. Diga a Deus o que é. Eu não sei. Você sabe. Diga a Ele agora: Deus, eu tenho escondido do Senhor este relacionamento. Confesse a Deus esse relacionamento. Deus, eu tenho escondido do Senhor essa fornicação. Fala para Deus a menina com quem você está sendo. Fala para Deus o menino com quem você está se relacionando. Diga: Deus, eu reconheço que eu estou errada. Eu reconheço que eu estou errado. Deus, eu estou tirando dessa menina o que não me pertence. Você, menina, diga: Deus, eu estou doando para o meu namorado o que não lhe pertence. Deus, me perdoe nessa noite. Irmã, peça perdão a Deus por esse homem que você está paquerando, ou que você tem tido na sua mente, e você não para de pensar nele. Ele é casado, não lhe pertence. Confessa a Deus agora e peça perdão. Diga: Deus, eu me arrependo nessa noite. Você, meu irmão, você que está aí apaixonado por uma mulher que não é sua mulher, ninguém sabe, e você está assim perplexo, como é que Deus trouxe essa palavra? Porque o Senhor sabe. Ele agora está olhando para você, dentro do seu coração, e dizendo: filho, eu sei de tudo que você tem feito. Abandona isso nessa noite. Abandone e confie em mim. Abandone e confie em mim. Deleta todos os números apócrifos do seu celular. Apague isso agora, meu irmão, em nome de Jesus. Firme com o Senhor agora e diga: Deus, eu firmo contigo um pacto de que amanhã eu vou mudar a minha vida. Deus, eu já programei, quando chegar em casa, ligar para ele ou ligar para ela. Mas eu não vou mais marcar o encontro de amanhã. Senhor, me dê forças para fazer aquilo que está no teu coração. Deus, eu não quero espada sobre a minha vida. Deus, eu não quero espada sobre a minha família. Deus, eu quero a bênção do Senhor. Deus, eu quero a tua bênção sobre mim. Deus, me perdoe. Deus, me lave. Deus, lave o meu corpo agora. Deus, me restaure. Deus, faça tudo novo em mim agora, em nome de Jesus. Vocês que têm se negado um ao outro, vocês que há meses que não se relacionam, peçam perdão. Diga: Deus, eu quero mudar isso em nome de Jesus. Deus, eu quero me entregar à minha esposa, eu quero me entregar ao meu marido. Deus, nessa noite, faça uma obra no meu coração. Você que é solteiro, diga: Deus, eu quero permanecer fiel. Eu quero ser fiel a ti, Senhor. Não me deixe ser infiel. E me ajude em nome de Jesus. Deus, diga: Deus, nesta noite, eu me arrependo e eu abandono tudo. Eu não quero mais viver com espada sobre mim. Nessa noite, em nome de Jesus, eu estou removendo a espada. E eu estou deixando o caminho livre para as bênçãos de Deus fluírem sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sobre a minha família. Deus, eu quero vida e não morte. Eu quero vitória e não derrota. Eu quero alegria e não tristeza sobre mim nessa noite. E você, querido, que ainda não tem o Senhor Jesus, você agora vai orar comigo e entregar a sua vida a Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ore comigo e diga agora de todo o seu coração, baixinho aí onde você está: Deus, nesta noite, eu creio que Jesus Cristo veio em carne a este mundo, nasceu e veio e morreu na cruz para me salvar. Creio que no sangue de Jesus há perdão.
E Senhor, nessa noite, me perdoe, me lave. Eu quero ser lavado nessa noite com o sangue precioso de Jesus. E eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus agora. Eu entrego a minha vida a Jesus. Diga assim: Jesus, entre no meu coração, lave a minha vida e faça de mim um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, novo filho. Senhor, faça essa obra em mim nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém. Queridos, se algum de vocês desejar receber uma oração, depois do culto, lá naquela salinha, você pode ir até lá e haverá ali um grupo de irmãos que vai orar por você. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Senhor te leve guardado em paz. Me parece que há cantina hoje à noite lá em cima. Então, dê umas... Tem? Então, meu irmão, dá um pulinho. Não, mas agora ainda não. Peraí, deixa eu acabar de falar. Dá um pulinho lá no terceiro andar. Compra lá alguma coisa e leva para casa. E que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde. E que o Senhor derrame a sua bendita paz sobre cada um de vocês. Amém? Pastor Roberto está por aí? Você pode ir para a porta, Pastor Roberto. E a minha voz já era. Aí se eu for para a porta, vai de vez. Só quero tranquilizar vocês que eu não estou com câncer de garganta, viu, meu irmão? Vocês já estão pensando aí, o pastor está com uma metástase na garganta. Estou não. É que eu uso a voz de forma errada mesmo. Tem fonoaudiólogo aí, vai me matar. Mas orem por mim, para que Deus me dê realmente, limpe essa voz. Então, pastor Roberto, por gentileza, ele vai estar lá na porta recebendo vocês. Que Deus os abençoe, queridos. Que a paz do Senhor vá com cada um de vocês. Amém? Amém.